Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, se gosta da coletânea de relatos, deixa o seu like, ok? Não se esqueça também de dar aquela fuçadinha na nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, bora para os relatos de hoje. Primeiro relato de hoje é este daqui. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos estão trocados, tá bom? São nomes fictícios. Vamos lá. Primeira história de hoje. Milagre de São Miguel Arcanjo. Opa, pelo menos vamos começar bem. É uma moça que nos conta. No mês de agosto, agora de 2022, eu recebi uma triste notícia de que o meu cachorro estava com um tumor. Fazia 20 dias que ele mal se alimentava e chorava de dor. Vários exames foram feitos, mas o diagnóstico demorou um pouco até descobrirem o tumor. Ele então teria que fazer uma cirurgia para remover esse tumor, mas ele estava fraco, velho, e ele teria que remover o baço. Então, 3 dias antes da cirurgia, uma colega me mandou a Quaresma de São Miguel Arcanjo e eu pedi para São Miguel proteger o meu cachorro para que ele sobrevivesse à cirurgia e retirassem tudo. Pedi que acabasse o sofrimento dele para que ele ficasse bem o resto de vida que ele ainda tem, né? Então fizeram a cirurgia, removeram o baço, parte do pâncreas e constataram que o tumor era grande e havia aderido vários órgãos na região abdominal. Era um tipo de tumor agressivo que, se não retirassem a tempo, teria causado mais sofrimento e possivelmente óbito. Contudo, ele sobreviveu à cirurgia, reagiu bem, foi um verdadeiro guerreiro. Continuou o tratamento em casa, voltou a se alimentar, melhorou da fraqueza e está feliz e serelepe, mesmo sendo bem velhinho. Prometi a São Miguel que enviaria esse relato como meu agradecimento. Um beijo para você, muito obrigada e que bom que deu certo aí com seu cachorrinho, que mesmo idoso, porque é preocupante, né, quando o cachorro, o animal é idoso, às vezes ele não responde tão bem, alguma coisa assim, ainda mais com algo grande, agressivo, né, mas deu tudo certo. Que legal, está contado aqui. Vamos para o próximo relato de hoje, que é este. Quem ajudou ela no cemitério? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, adoro o canal, ouço todos os dias. Vou contar um relato que aconteceu com uma colega que trabalhou comigo. A gente sempre conversava sobre o sobrenatural. E uma vez ela me contou que um amigo dela, da escola, havia sofrido um acidente e ficou muitos dias internado. Ela ainda não tinha ido até o hospital visitá-lo, porém todos os seus amigos já tinham ido. Até que um dia ela sonhou com ele pedindo para ela ir visitá-lo. Um dia após a sua visita, o rapaz faleceu. Ela ficou muito triste. Tinha a sensação que ele só estava esperando a visita dela para se despedir. Um tempo depois, ela decidiu ir até o cemitério para visitar o túmulo dele. Mas procurando o túmulo, distraída, acabou caindo em uma cova que estava aberta. Misericórdia! Imagina você cair numa cova no cemitério, meu Deus do céu. Caiu numa cova que estava aberta. Ela disse que sozinha não conseguiria sair. Foi quando um homem apareceu e a ajudou a sair dessa cova, lhe estendendo a mão. Assim que ela se levantou e foi agradecer ao homem, ele já tinha sumido. Na época, eu até lhe disse que podia ser o coveiro, né? Ou alguém que estava por perto no momento da queda. Mas ela me confirmou que o homem sumiu tão rápido que na hora ela teve certeza que aquilo não era alguém desse mundo, não. Eu dei risada na época, tirei até sarro dizendo que era uma alma penada. Mas ela contava com muita seriedade e disse que até procurou por um tempo para ver se encontrava esse homem por lá. Mas o cemitério estava vazio. E agora fica a pergunta: quem será que ajudou ela a sair da cova? Uma alma bondosa, talvez, que estivesse por lá, né, mesmo. Falou, coitado, não vai, né? Que desespero ficar dentro da cova. Apareceu, ajudou a sair.
Algum espírito de... Talvez se olhasse o nome das pessoas no túmulo ali, encontrasse de quem é o túmulo daquele homem, né? Eu acredito nessas coisas, sim. Claro, né? Olha aqui o canal. Claro que eu acredito. Mas vamos pro próximo relato. A Marie, ela tá aqui pedindo carinho, gente. Eu paro de fazer, ela vem lamber e dá uma mordidinha na minha mão. Tipo, vai, faz carinho, mano. Faz carinho em mim, é sua obrigação. Próximo relato. O homem bode e a criança na samambaia. Vamos ver esse relato aqui, ó. Na verdade, acho que os 3 próximos relatos são dessa mesma moça. É isso? Mas vamos lá. Olá, Ana e Assombrados. O meu nome é Fulana, eu tenho 21 anos atualmente e moro no interior de São Paulo. Mas o que eu vou relatar aconteceu quando eu morei com a minha mãe no Mato Grosso do Sul. Tudo aconteceu quando eu tinha por volta dos meus 8 anos. Eu sempre fui o tipo de criança que amava brincar na rua e minha mãe dizia que eu parecia um machinho. Eu tinha uma amiga, em particular, a Karen, e nós vivíamos juntas desde a saída da escola até almoçávamos juntas. Sempre vinha embora para casa tarde da noite porque morávamos perto, mais ou menos 5 casas de distância, e minha mãe sempre brincava comigo. Minha mãe sempre brigava comigo e até mesmo me batia, porque eu não queria voltar para casa. Mas agora eu sei o porquê de querer sempre ficar na rua. Em um fatídico fim de semana, eu acordei cedo e fui brincar na casa da Karen. Eu voltei para casa, era mais ou menos umas 11 da noite, e como nos outros dias, a minha mãe brigou comigo, mas não chegou a me dar as suas famosas chineladas. Eu fiquei com raiva dela e a xinguei de todos os nomes possíveis, mas é claro, alguns nos meus pensamentos e outros bem baixinho, para ela não escutar. Minha mãe me mandou tomar banho enquanto ela iria ajudar o meu avô a se deitar, e nisso eu fui. Estava entretida, cantarolando, e eu senti aquele famoso arrepio na espinha. E como toda pessoa curiosa, eu saí ali na porta para ver se tinha alguém me pregando alguma peça. Mas não tinha ninguém. E eu voltei para o banheiro. E novamente escuto passos, mas eram muito parecidos com cascos de cavalo quando anda no cimento, sabe? Enfim, os passos começaram a chegar perto da porta do banheiro. A minha reação foi fechar a porta, mas antes que eu pudesse fazer isso, eu vi um homem. Não era totalmente homem, porque na parte das pernas, ele tinha pernas de bode. O rosto tinha algumas cicatrizes e ele tinha olhos vermelhos. Já pode imaginar, né? Naquele momento eu fiquei paralisada. Imagina uma criança presenciando aquilo. Eu fiquei nesse transe por alguns minutos e quando as minhas pernas resolveram me obedecer, eu saí correndo. Mas quando eu cheguei na porta da cozinha, tinha uma menina agachada perto de uma samambaia que a minha mãe tinha plantado num vaso. Parecia que ela estava chorando, porque ela fazia um barulho estranho. Sinceramente, eu só queria sair correndo. Mas alguma coisa me prendia naquela menina. Quando dei por mim, ela já estava com as pernas cruzadas e me encarava. Ela tinha os olhos negros, como escuro, sabe? E os cabelos loiros e longos. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas eu subi correndo para a casa da minha avó depois e só fui perceber que eu estava sem toalha quando a minha mãe brigou comigo. E é claro que ela não acreditou em nada do que eu disse. Nesse dia eu não dormi em casa e eu nunca mais cheguei tarde. E até hoje eu não sei o porquê daquela menina aparecer para mim daquela maneira, muito menos o homem, meio bode. Será que pode ter sido pelos insultos que eu disse, que eu pensei? PS, a lição foi muito boa. Então, gente, eu não sei, mas aleatório, você nunca viu nenhum espírito, nada assim, e de repente naquela noite apareceram 2, noite, dia, não sei, na porta do banheiro, esse homem com perna de bode e logo em seguida uma menina ao lado da samambaia com olhos negros, e foi só isso, e acabou, não apareceu mais nada. Eu realmente não sei se foi por causa dos xingamentos, do ar que ficou na casa, mas esses xingamentos e
essa coisa foi algo pontual ou vira e mexe acontecia? Porque só naquela noite apareceu isso? Não sei dizer, mas que é assustador, né? Próximo relato. Uma luz branca que nos acompanhou até em casa. Esse fato aconteceu quando eu estava com os meus 16 anos. É a mesma moça, tá? Que nos conta essa história também. Eu tinha os 16 anos e já morava com o meu pai no interior de São Paulo. Nós vivíamos em uma chácara que dava acesso rápido à cidade, então era costume eu voltar tarde da noite. Teve um fim de semana em que eu convidei as minhas duas primas, a Lara e a Luciene, para dormirem em casa. E como de costume, viemos para casa à noite, umas 8 horas da noite, para ser mais exata. Estávamos conversando e eu tentei ligar o flash do celular, só que não acendia por nada. Até tentei a lanterna, que ligou uma luz fraca. Ai, acho que eu fiz carinho na Marie. Eu não tinha alergia de gato, mas será que agora eu tenho? Até tentei a lanterna, que ligou uma luz fraca. Fomos andando de braços dados. Fomos andando de braços dados porque não queríamos que ninguém ficasse para trás. E conversa vai, conversa vem, até que a Luciene perguntou se a gente estava vendo uma luz. De primeira impressão, eu achei que fosse um senhor, que sempre vinha esse horário para casa dele também. Nisso eu falei para as meninas que a gente ia esperar ele passar então e oferecer ajuda. Caso ele estivesse com algum peso, né, alguma sacola pesada, a gente ajudava ele. Esperamos alguns minutos ali fofocando até que aquela luz se aproximou. E foi nesse momento que a gente percebeu que não tinha ninguém segurando aquela luz, aquela bola branca, sei lá, porque não era possível ver nenhuma silhueta atrás da luz. E essa luz era realmente muito forte, porque iluminava todo o caminho até a minha casa. Ana, você deve ter imaginado que quando percebemos isso, a gente correu feito louca, né? E nunca destranquei um cadeado tão rápido quanto aquele dia. Não sabemos explicar o que era aquela luz e resolvemos tentar esquecer o assunto. Depois de mais ou menos 2 horas, resolvemos preparar alguma coisa para comer. Meu pai não estava em casa, então eu sempre ficava sozinha e ele deixava dinheiro para pedir alguma coisa. Mas como era de se esperar, ninguém queria sair para comprar nada. Ana, antes de continuar relatando o que vem a seguir, eu vou explicar como é a minha casa. A janela da cozinha é virada para o quintal, então a gente consegue ver claramente quem passa na estrada ou quem chama no portão. O meu pai construiu um muro alto por conta da piscina e colocou um portão também alto, e o mesmo sempre fica fechado. Pode não parecer, mas aqui no interior as pessoas costumam assaltar as casas. Ainda mais quando uma pessoa costuma ficar muito tempo sozinha, é presa fácil para eles. Então eu adquiri o hábito de trancar o portão. Enfim, pedi a Lara que ela levasse uma panela que eu deixei dentro da pia e ela foi. Começamos a conversar e quando dei por mim, ela estava olhando alguma... pedi que ela lavasse uma panela, né? Não levasse. Eu pedi que ela lavasse uma panela que eu deixei dentro da pia. A gente começou a conversar e quando dei por mim, ela estava olhando alguma coisa fixamente, assim, do lado de fora da minha casa. Eu perguntei o que tanto ela olhava lá fora e ela só chorava, sem parar. Eu e a Luciene tiramos ela de lá e eu fechei a janela e ficamos no quarto até ela se acalmar. Depois de mais ou menos meia hora, eu perguntei o que ela tinha visto e ela me disse que viu um homem corcunda com uma pessoa jogada no ombro dele. A Lara disse que ele a encarava com um sorriso estranho. Na época eu não sabia, mas ela me falou que é semelhante àquele do filme de terror Verdade ou Desafio, e aquela entidade vinha com passos lentos em direção à janela. Ana, eu juro que eu não vi nada e não ouvi ninguém abrindo o portão, que eu mesma conferi e estava trancado. Eu não comentei nada com meu pai e naquele dia nós dormimos todas no mesmo colchão. Ninguém se atrevia a ficar sozinha. Sinceramente, não sei o que aquela bola ou aquele homem queriam. Se alguém souber, ficarei grata por uma resposta.
Gente, outro lance aleatório, né? Assim, tipo a bola de luz acompanhando e na mesma noite, um homem, esse homem carregando uma outra pessoa nas costas, naquele que... Será que o local, assim, tem mais coisas que aconteceram? Tipo, é um local realmente assombrado, que acontecem coisas aleatoriamente, aparições aleatórias no terreno, na região? Porque parece que existem lugares assim, como se tivesse um portal aberto, onde diversos tipos de aparições acontecem, que não tem muito um sentido. De repente você vê uma mulher de branco, de repente você vê uma criança num canto, de repente você vê um homem de capuz preto, sabe? Aquele local que tem uma atividade forte, mas ao mesmo tempo meio que aleatória, né? Diferente de, naquele trecho da estrada sempre aparece uma mulher carregando uma flor, né? Essa assombração é famosa, que ela tá sempre ali. Mas é porque eu lembro, eu já até comentei com vocês de um episódio de assombrações, onde uma casa tinha aparições aleatórias, assim. E de repente eles viam uma velha chorando num canto. De repente tinha 3 homens de capuz aqui, como se estivesse fazendo um ritual. De repente tinha uma criança correndo pela casa, inocentemente. Tinha o fantasma de uma mulher que chorava sangue, sabe? Eram umas coisas assim, gente... E aí, investigadores paranormais foram até lá e descobriram que havia uma espécie de portal num guarda-roupas, tipo Nárnia. Mas não lembro se era no guarda-roupas ou era atrás do guarda-roupas, não sei. Mas era algo assim. E dali vinha todo tipo de coisa, né? Coisa que era inofensiva, coisa que era perigosa. Por isso que eu falo, será que se existia naquele guarda-roupa, naquela casa, isso pode existir em outros lugares? Vai saber se essa região aí, onde tinha onde ela morava e tal, tinha algo do tipo, né? Pra ter essas aparições. Porque primeiro foi aquele homem com um pé de bode e aquela criança de olho escuro, e agora a luz no meio do caminho, e esse corcunda carregando uma pessoa, não é? Aparecendo assim. Mas vamos ver o próximo relato dela, que é este daqui, a brincadeira do pacto. Gente, que brincadeira é essa? Vamos ver. Quando completei os meus 15 anos, começou aquelas brincadeiras lá. Charlie, brincadeira do copo, tabuleiro Ouija e a pior brincadeira, a do pacto. Essa eu não conheço, gente. A brincadeira era mais ou menos assim. Você tinha que ficar numa casa sozinha. Tinha que escolher um cômodo que ninguém ia usar nas próximas 24 horas. E pegar uma oração /contrato e ler. E fazer um corte para pingar o sangue em cima desse papel. Nossa, que brincadeira, né? De boa, assim. Uma brincadeira inocente. O Marcos chegou na sala de aula contando que fez essa brincadeira e que não terminou porque ele ficou com medo das consequências. E eu, mais curiosa do que gato, perguntei como que fazia e ele me entregou o papel e me explicou certinho. Quando saí da escola, mandei mensagem para Lara, para que ela fosse lá em casa para a gente fazer. Já tínhamos feito outras brincadeiras de terror, mas nunca nada tão pesado assim. Enfim, começamos a preparar as coisas e esperamos o meu pai sair. Pedi para Lara deixar a porta aberta para a gente ouvir melhor caso o meu pai chegasse, porque era costume dele vir para casa a cada meia hora só para ver se eu estava lá. Assim que ele saiu, nós começamos a ler o papel e ficamos um pouco arrepiadas pelas palavras que estavam escritas ali. Quando chegou na parte de cortar o dedo para pingar o sangue, a Lara não quis. E eu, a coragem em pessoa, comecei a furar o dedo com uma agulha. Antes que eu pudesse pingar, alguém deu 3 batidas na porta. Eu e a Lara nos assustamos porque não tinha ninguém em casa. Procuramos por todos os cômodos e nada. Não quis mais fazer a brincadeira e queimei aquele papel. Eu acredito que aquelas batidas foram um livramento para a gente não fazer aquilo porque não sabíamos no que ia dar, né? Mas penso hoje que não seria coisa boa, não. Então, né? Com certeza isso não ia chamar coisas muito boas. Talvez alguma coisa avisando, né? Querendo impedir. Falou, não, minha criança, não.
Crianças, não façam isso não é brincadeira, tá? Eu sei que a curiosidade às vezes é grande, a vontade de mostrar coragem em fazer as coisas é grande, mas não se mexe, não se brinca com o desconhecido, com o lado de lá, tá? Tem gente que comunica, tenta, mas quem for aí já adulto, responsável e muito estudado no assunto, ok? Crianças e adolescentes, nope. Vamos lá para o último relato desta coletânea de relatos de hoje. A Bruxa na Janela. E é uma moça que nos conta. Oi, Ana, oi, assombrados, meu nome é Fulana. Bom, é uma história curta, mas foi aterrorizante. E até hoje eu tenho medo de dormir na casa da minha avó e naquele quarto. Isso aconteceu comigo há um tempo atrás, uns 5 ou 6 anos. Um dia eu estava no quarto de hóspedes da minha avó, junto com meu irmão e com a minha prima. E pelo que eu me lembro, estávamos jogando Uno. Era lá pelas 9h30 da noite já. Estávamos lá em uma partida, quando só ouvimos um barulho de unhas batendo na janela. Eu, como uma menina curiosa e medrosa que sou, olhei logo, mas não vi nada. Até pensamos que fosse o meu tio assustando a gente, por isso nem ligamos muito. Depois de uns 5 minutos, mais ou menos, a minha prima e o meu irmão saíram para pegar alguma coisa para comer na cozinha e nisso eu escutei de novo. Mas dessa vez tinha uma mulher na janela com as unhas grandes, pontudas e pintadas de azul, um azul royal. Ela tinha uma aparência de cansada, era corcunda, tinha uns olhos negros e um nariz enorme. Ana, eu levantei o mais rápido que eu consegui e fui correndo para a cozinha contar para minha mãe. Contar para minha mãe, para minha tia e para minha avó. Óbvio que elas não acreditaram muito na história e até riram de mim depois. Eu estava contando para elas tudo o que aconteceu e sobre a mulher que eu vi. E elas não acreditavam e falavam que o portão já estava até fechado. Não tinha como alguém entrar lá nessa hora. Falaram até que podia ter sido a minha avó. Mas, gente, eu sei muito bem o que eu vi. Não era minha avó, não. Era tipo uma bruxa, né? Entre aspas, assim, aquele estereótipo, né, da bruxa. Ana, eu só sei que eu me arrepio até hoje só de lembrar disso. E confesso que ainda tenho uns pesadelos com aquela estranha mulher. Um beijo pra você, muito obrigada. Quem será essa mulher? Porque ela queria chamar a sua atenção. Ela apareceu no momento que os outros saíram. E você sonha com ela ainda. Então, o que será que ela quer falar? É ameaçadora? Não é? Então, deu pra ver bem o lance das unhas, do nariz, a aparência cansada, corcunda. Será que ela queria te dizer alguma coisa? Que ela escuta um barulho, né? O gato tá aí, não tá? Bom, deixem as suas opiniões, pessoal, sempre com respeito, ok? Escrevam aqui nos comentários, e aí, o que vocês acham? E a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!